Continuando, gente. Então, eu acho que essa é a aula 11 já. Já vou nomear direito, tá? Coloco na descrição, mas na verdade vai ficar dentro da semana do AVA, então não tem problema nenhum, tá? O importante é o conteúdo. Então, vamos começar com o peculato, tá? Lá previsto no 312. O conceito de funcionário público a gente acabou de ver, tá? Ele tá lá no 327 do Código Penal, que é mais amplo que a própria lei de licitações, tá? A lei de licitações é uma legislação especial, tanto tem o cunho civil, processual, penal, tá? Porque ela prevê lá o cometimento de diversos crimes pelo funcionário público, pelo integrante de um determinado certame licitatório, tá? Então, mas o Código Penal, ele foi alterado em 2002 e o conceito de funcionário público, então, passou a ser alterado e a ser considerado o do Código Penal, que é bem mais amplo, igual a gente viu no bloco anterior, tá? Então, o peculato, gente, que tá previsto no 312, ele vai falar assim pra gente. E prestem atenção e marquem aí no material de vocês as expressões que eu falar para vocês marcarem, tá? Porque é o cerne, o X da questão para vocês acertarem e distinguirem um peculato de um furto comum, tá? Então, ó, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, entre vírgulas, de que tenha posse em razão do cargo. Grifem esse entre vírgulas, porque se ele se apropriar de algo sendo funcionário público, porém ele tenha posse e não é em razão do cargo, é furto comum ou apropriação indébita. Porém, se a posse desse bem imóvel, público ou particular, for entregue a esse funcionário público por conta do cargo que ele exerce, do cargo público, da função pública, e ele se apropria ou desvia em proveito próprio ou alheio, configura peculato, tá? Então, o pulo do gato é esse entre vírgulas aí do caput, tá? O parágrafo primeiro vai falar pra gente que aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, grifem de novo, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Exemplo, eu sou motorista do Tribunal de Justiça, exemplo, tá? E pela função que eu estou exercendo, eu posso abastecer o carro lá nos postos conveniados, tá? Ou eu tenho a chave do carro, né? E por ser funcionária, né? Por ser motorista aí, eu tenho acesso a esse carro. Eu, valendo-me disso, entrego a chave para o bandido e falo para ele assim: ó, você vai lá no estacionamento do tribunal e não vai ter ninguém, tal horário, tal dia, e você pula o portão e furta o carro, tá? Ou eu efetivamente pego aquele carro, né? Não está comigo, mas pego aquele carro e desvio. Ou, outro exemplo, eu tenho acesso a galões de combustível. Um dos exemplos clássicos é esse do galão de combustível, tá? E eu sou funcionária. E eu facilito para que alguém entre e furte esse combustível, tá? Então, eu efetivamente contribuo por conta da facilidade do meu cargo ou por conta contribuo, né, concorro para que isso ocorra, tá? Essa seria um dos exemplos, né, do parágrafo primeiro, tá? Então, o caput é quando é praticado pelo próprio funcionário, tá? Peculato culposo, parágrafo 2º.
Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, tá? E se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, para o peculato culposo, tem essas vantagens, né? A extinção da punibilidade e a redução da pena imposta, tá? O 313 vai falar pra gente assim: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, ele recebe, o funcionário do cartório, do juiz, recebe R$200 de custas, né? Só que ele não fala para a pessoa que hoje em dia as custas são pagas por meio de guia judicial. Ele deixa, tem dinheiro, e fica com aquele dinheiro, tá? Essa é uma das hipóteses aí. Seria a apropriação indébita, né? Se fosse um crime comum, mas como é o peculato mediante erro de outrem, previsto no 313. 313A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem ou para causar dano, tá? Também é uma hipótese aí de peculato, tá? Então, gente, o que a gente precisa ter em mente é que o peculato, você tem aí uma qualidade específica, tá? Para a prática do crime. Precisa ser praticado pelo funcionário público. Então, é um crime próprio, tá? É um crime que a qualidade de funcionário público, ela é, além de essencial ao tipo, ela puxa, né? Atrai aí a qualidade do agente, qualidade subjetiva do agente, ela atrai para o particular que cometer esse crime. Então, aquela pessoa que em conluio com um funcionário público cometer, subtrair, tirar vantagem, fazer qualquer uma daqueles núcleos verbais, daquelas ações que a gente viu ali no 311 até o 312A, vai praticar também o peculato, tá? Ela não vai praticar um furto, ela não vai praticar uma apropriação indébita, tá? Ela vai praticar o peculato. Isso é importante para vocês terem em mente, assim como a concussão. A concussão também é uma dessas hipóteses, tá? Então, peculato, apropriação, é o 312, primeira parte, o núcleo do tipo é apropriar-se, ocorre na forma dolosa, admitindo-se a modalidade culposa. A consumação se dá com a inversão do título da posse, tá? Peculato, desvio, 312, segunda parte. Desviar é distrair, tirar a coisa de seu rumo, com o objetivo de atender ao interesse próprio ou alheio. Se o desvio se der em favor da própria administração pública, o fato pode se enquadrar no artigo 315, emprego irregular de verbas públicas. O proveito próprio, lembrem-se sempre, gente, que, mas ela se desviou em favor da própria administração. Gente, lembrem-se, todos os dinheiros, verbas públicas, estão sempre gravados com a destinação que aquilo tem que ter. Então, vamos supor, foi feita uma licitação para compra de computadores. Vai ter que comprar computador, não vai poder comprar cadeira, tá? Foi destinada a verba para a Secretaria da Saúde. Esse dinheiro tem que ser gasto com a saúde, tá? Não pode ser gasto com a educação. Entenda? Então, isso é uma cláusula. A gente fala que esses valores, eles são gravados. Existe um outro nome, mas como o direito administrativo não é muito minha praia, eu não tô conseguindo lembrar esse outro nome, mas é gravado e não pode dar um outro tipo de destinação, tá? Então, emprego irregular de verbas públicas é um tipo penal, ainda que esse bem esteja sendo destinado para a própria administração, tá? O proveito próprio ou de outrem pode ser qualquer vantagem, não apenas econômica, ocorre na forma dolosa, admitindo-se a modalidade culposa.
A consumação se dá com a efetiva destinação diversa daquela prevista pela administração pública. Peculato furto, está previsto lá no 312, parágrafo 1º, e neste crime, diferente dos dois anteriores, tem-se ausência de posse. Então, é aquele caso do combustível que eu dei o exemplo. Ocorre na forma dolosa, admitindo-se a modalidade culposa. A consumação se dá com a posse mansa da coisa, ainda que por um breve momento. Esse crime ocorre embora o funcionário não disponha de posse de dinheiro, valor ou bem, valendo-se da facilidade de sua condição de funcionário público para subtrair o bem, tá? Peculato culposo, 312, parágrafo 2º, violação do dever de zelo e de cuidado pela coisa pública que recai ao funcionário público. Aqui fala-se em negligência, imperícia e imprudência. A consumação ocorre com a perpetração de uma conduta dolosa de outrem. Ele precisa concorrer de maneira culposa para o crime de outrem. Existem causas de extinção da punibilidade no peculato culposo, que é o caso da reparação, né, do dano, antes do trânsito em julgado, e da diminuição da pena para depois, né, da sentença, né, transitada em julgado. Peculato estelionato, 313, então cometido mediante erro, né? O exemplo que eu falei da pessoa que paga lá umas custas processuais direto para o funcionário, tá? E ele não fala para a pessoa que hoje em dia não se faz mais pagamento direto. Antigamente era assim, gente. Eu sou veinha já aí, e antigamente a gente saía com bolos de dinheiro para fazer pagamento de custas, fazer depósito de condenação no banco. Graças a Deus as coisas mudaram, né? Então tinha dias que a gente saía com medo de ser assaltado, porque, né, sair com dinheiro para pagar as custas, os processos, era um horror, tá? Então é uma das hipóteses aí. Peculato eletrônico, 313A, é o caso da inserção lá dos dados falsos, né, para obter algum tipo de vantagem, né? O sujeito é o funcionário público autorizado, não bastando a condição de funcionário público. Então, veja, determinado sistema, vamos supor que a gente tem um sistema na defensoria, é uma suposição, a gente não tem, tá? A gente tem um sistema e esse sistema é para inserção de dados essenciais, um exemplo. E eu sou autorizada a mexer nesse sistema. Então, e eu vou e adultero alguma informação. Então, eu tenho que ser, além de funcionária, né, da instituição, eu tenho que ser a funcionária autorizada a fazer isso, tá? Daí a gente consegue tipificar o tipo penal, tá? Não pode confundir esse crime que pune a inserção, alteração ou exclusão de dados com o crime previsto no 313B, no qual se pune a ação física de modificar ou alterar o próprio sistema ou programa de informática. Então, ainda há isso, né? Quem comete esse tipo de adulteração do sistema, do hardware, comete o crime do 313B, tá? O ocupante de cargo em comissão, assessoramento, função de direção, possui o aumento de pena do 327, que a gente viu lá no começo, né? Pela questão da confiança aí no exercício. E o peculato de uso não está tipificado como crime funcional. Esse ato configura uma improbidade administrativa. Porém, se for praticado por prefeito ou vereador, existe o decreto 2001 de 67 que tipifica essa conduta. Então, esse aqui é assim, né, e bem comum. O cara tem uma retroescavadeira na prefeitura e ele quer fazer um buraco no terreno dele, na chácara dele, quer fazer uma piscina. E ele fala assim, fulano, né, o operador lá da retroescavadeira, vai lá com essa máquina parada e faz o buraco na minha chácara, tá? Esse é o peculato de uso, tá bom? Então, é uma improbidade administrativa aí, tá? Não é um crime propriamente funcional. Beleza, gente, peculato, então, são esses. Vocês viram, né? Cada um dos peculatos tem um nome além, né, pelo que ela é conhecida, tem um apelido, né, peculato de uso, peculato de não sei o que, peculato de não sei o que. É importante saber isso? Tá?
Porque muitas vezes na prova, e daí tá no material de vocês, muitas vezes na prova da OAB, cai assim, o peculato de uso. Você já regala o olho e fala, nossa, qual que é esse mesmo? Às vezes é muito mais importante você saber isso do que você saber em qual parte está no Código Penal. Configura-se por, tá? E aí ele te dá as alternativas, né, da configuração, daí, da forma que é cometido esse crime, tá? Então, geralmente é assim que cai e é importante a gente saber, tá? O próximo agora, gente, a gente vai falar da concussão, tá? Concussão é o ato de exigir, tá no 316, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, por meio de sinal, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, veja, aqui se pune, inclusive, quem antes de assumir o cargo, né, antes de assumir a função, já exige vantagem. Então, daria-se para tipificar aí os casos lá do Joesley Batista, né, os funcionários que assumiram depois funções públicas e cobravam aí, exigiam vantagens, né, para algum outro tipo de ação, de benefício da empresa, da JBS, né, daria para tipificar aí como concussão, tá? Daria não, é concussão, tá? Nesse caso, a pena, ela vai de reclusão de 2 a 8 anos e multa. O bem jurídico protegido é a administração pública. E a gente não pode confundir com corrupção passiva, tá? A diferença está nos verbos do tipo. O verbo na corrupção passiva é exigir, tá? Quer dizer, na concussão é exigir. Imposição, constrangimento. Na corrupção passiva você solicita, tá? Então, recebe ou aceita. É diferente. Na concussão você exige. Eu quero, faça. Na corrupção passiva, você solicita, recebe, aceita. Vejam, para diferenciar, na prática, é diferente, né? Na prática, acaba sendo difícil para você conseguir identificar uma conduta e outra. Mas, pelos testemunhos aí de quem sofreu a concussão ou quem sofreu a corrupção, é que a gente vai conseguir identificar, tá? Os crimes contra a ordem tributária, existe uma figura típica contra a ordem tributária que congrega todos os verbos da concussão e corrupção passiva, e devido ao princípio da especialidade, aplica-se o crime previsto na lei e não no Código Penal, quando a gente está diante aí de crimes contra a ordem tributária, tá? Que não são esses os casos aqui, tá? Então, a ação praticada pelo funcionário público tem que ter relação com a função que ele desempenha ou que irá desempenhar, né? Vamos supor que eu vou assumir o mandato de ser prefeito de Colombo. E eu faço aí uma promessa, eu exijo aí de uma empresa que eu vou isentar ele de alguns tributos, e esses tributos são federais. Nossa, eu tô, né, iludindo os caras, né? Eu não tenho competência nenhuma como prefeito para isentar a tributação federal, né? Então, seria inclusive atípica essa conduta, né? A exigência ela pode ser direta ou indireta, a vantagem deve ser indevida e ilegal, é um delito formal, de modo que a consumação ocorre com a simples exigência da vantagem, sem necessidade de fato obtê-la. Então, por ser um delito formal, a gente não precisa de consequências, tá? A gente não precisa que a vantagem efetivamente ocorra, tá? Ela não é um crime material que precisa da consumação, tá? Excesso de exação. Esse excesso de exação está previsto no parágrafo 1º e diz assim: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevida ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos. É uma forma especial de concussão, esse excesso de exação. O sujeito ativo é o funcionário público
encarregado de arrecadação tributária. O sujeito passivo é o ente público detentor da competência tributária dentro da divisão constitucional, tá? Existem duas modalidades, então, exigir um tributo ou contribuição que sabe ou devia saber indevida, e quando o funcionário emprega na cobrança um meio vexatório ou gravoso, tá? Então, é uma outra possibilidade da concussão, tá? Na corrupção passiva, gente, que está prevista no artigo 317 e é o mais comum, né? A pessoa, ela solicita ou ela recebe para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceita a promessa de tal vantagem. A reclusão é de 2 a 12 anos e multa, tá? A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. E parágrafo 2º, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, a corrupção passiva, ela não precisa efetivamente haver a entrega do dinheiro solicitado ou da vantagem, não precisa haver efetivamente o recebimento do dinheiro da vantagem, basta a solicitação ou basta a tratativa ali, o senhor não poderia, o que o senhor poderia fazer para dar uma melhorada na situação, para dar uma ajuda, isso já é corrupção. Tá? Corrupção aí na modalidade ativa, de quem oferece, né? De quem dá a entender, oferece. Então, geralmente, quem pratica isso na parte ativa é quem oferece, o senhor não poderia, ou solicita, e quem recebe pratica a corrupção passiva daí, tá? Eu não falo nada e fico quieto e recebo, né? A gente tá lá numa blitz, eu tô aí com o documento irregular e eu falo pro policial assim, você não teria aí um jeitinho da gente passar isso, né? Eu regularizo rapidinho amanhã, quebra meu galho, seu guarda, né? E entrego para ele junto com o documento R$100. Tá? Eu pratico a corrupção na modalidade ativa e o policial pratica a corrupção na modalidade passiva, tá? Essa é a diferença e não precisa ter o resultado, tá? Um mimo, qualquer coisa, gente, qualquer vantagem, tá? Não precisa ter o resultado também. Um caso prático aí para vocês saberem. Teve uma vez na defensoria mas ela era super humilde, sabe? Daí às vezes a gente procura minimizar a situação para não agravar a situação da pessoa, né?